Meu nome é Viviane, trabalho como fotógrafa e cinegrafista. A maioria das pessoas, quando fala em foto, pensa em selfie, retrato, foto de reportagens, foto de notícias, né? Mas a fotografia, ela é muito mais do que isso. Ela está em tudo, em todo lugar. Até mesmo quando você compra um produto alimentício, você tem lá uma foto, seja do produto, seja de alguém utilizando, né? Você sempre vai encontrar foto em todos os lugares, inclusive no vídeo, porque o vídeo é composto de vários frames, né? Várias fotografias, vamos dizer, sequenciais que deram origem, né, ao vídeo. A todo momento nós encontramos ou nos deparamos com a fotografia. E você sabia que nós temos vários gêneros diferentes de fotografia? Podemos ter fotografias de retratos, fotografias gastronômicas, fotografias de astronomia, fotografia de arquitetura, fotografia de moda, fotografias publicitárias, aquáticas inclusive, né? Então são vários os gêneros que você vai poder encontrar por aí. Tirar foto, qualquer um tira. A questão é que quando ela envolve um pouco mais de técnica, quando ela demonstra ser mais profissional, ela ganha um crédito maior, uma atenção maior e ela nos chama a atenção. A fotografia, quando bem feita, com composição, com técnica, ela vai trazer, ela vai saltar aos olhos, ela vai ser diferente de uma fotografia qualquer. Há quem use a câmera e todo mundo usa o celular. Hoje em dia, todos temos um celular e tiramos fotos, e essas fotos vão quase que automaticamente para o mundo através das redes sociais. Mas você sabia que existem algumas regrinhas que podem nos ajudar a dar um up nas nossas fotos? Ah, que regra que nada, né? Com a máquina daquela, uma câmera daquela, com um celular daquele, eu também tirava. Qualquer um tira foto boa se tiver aquela máquina. Não, não é assim. Se você não souber configurar a máquina, se você não tiver um olhar treinado, você dificilmente vai fazer fotos tão boas quanto alguém que tenha uma determinada máquina ou um determinado celular. Passe a observar que com algumas regrinhas simples que a gente pode começar a aplicar no dia a dia, a gente vai melhorando e, com o tempo, essas regrinhas vão se fixando na memória. O olhar da gente vai sendo treinado e a gente vai conseguindo mudar um pouco a forma com que a gente vê e a forma de captar essas imagens. Então, vamos lá para algumas dicas, para algumas coisas que a gente pode estar observando. Foto borrada. Quando você vai tirar a foto, se você der uma tremidinha, muito mínima que seja, ela provavelmente pode borrar. Se a pessoa que está sendo fotografada der uma tremidinha também ou uma mexida, ela pode também ficar borrada, uma mão ou até o olho mesmo, né, piscando. Então, são fatos que a gente tem que conferir, né? E que bom que hoje a gente pode conferir ali na hora se ficou bacana, se teve alguma coisa que não ficou legal. Fotos em movimento vão exigir um pouco mais da forma de captação, né? No caso da máquina ou da operação que você vai fazer. Mas, no geral, num contexto geral, para a gente que tira um celular, com o celular numa viagem ou mesmo com a máquina digital, uma foto que você esteja, né, num momento em que você vai capta correndo, né, um acontecimento, de repente até a criança em casa que fez alguma coisa bonitinha, às vezes fica borrado mesmo. Então, o ideal é que você consiga, né, estabilizar ao máximo, tá? Seja você, seja quem está posando para você. Algumas dicas para isso, né? Se possível, usar um tripé ou deixar a câmera em um local fixo, né? Ou celular. Dá para usar aquele timer que geralmente tem de 10 segundos, 5 segundos, onde você aperta e geralmente sai correndo para entrar na foto. Se o equipamento estiver estável, fica mais fácil, né? Porque ele vai estar realmente imóvel. E daí, lógico que quem está posando também, ficando imóvel, vai ajudar bastante nessa situação. Luz, iluminação. Iluminação é tudo, tá? Quando você tem luz, está no lugar de dia, um ambiente aberto, externo, que tem um sol muito bonito lá fora, enfim, fica mais fácil você tirar boas fotos, porque a iluminação ela entra, nos ajuda
a ter uma captação melhor da imagem. Então, é muito bom quando você tem essa iluminação boa o suficiente. As fotos à noite, a gente tem também bem iluminados, né? Locais bem iluminados, e nós temos local mal iluminado. Então, qual que é o melhor? Tirar em um local melhor iluminado, onde você não precisa usar o flash ali tão perto, né? Principalmente se você está com o celular, né? Às vezes a gente vira o celular e acontece, né? Tira aquela foto com flash bem na cara, pá, né? Fica parecendo um fantasma. Então não funciona, não vai ficar boa uma foto dessa. Então, o ideal é que você procure um local, mesmo que à noite, mesmo que a iluminação seja um pouco menor, mas que seja um local bem iluminado para a noite, para que você tenha essa possibilidade, né, de não precisar tirar, ou tirar com o flash mais longe, no caso, seja o equipamento ou principalmente o celular, né, que a gente utiliza muito, para que você não tire tão de perto, né, para não ficar aquela luz muito forte, muito dura diretamente em você. Durante o dia, a gente tem algumas questões de iluminação também que a gente pode observar. Uma questão de iluminação é, por exemplo, na sombra de uma árvore, onde passam os raios de sol. Então, às vezes, você vai tirar aquela foto e ficam vários pontinhos no rosto, né, que é onde o sol está chegando por entre as folhagens. Então, essa sombra, né, esse contraste, ele pode não ficar bacana. Então, o ideal daí é procurar realmente uma sombra que fique por completo, pelo menos no rosto, né, onde fique bonito. Não é proibido que fique, né, que passe a luz do sol, que faça esses efeitos, desde que você consiga tirar com um efeito, né? Mas num contexto geral, o ideal é que você tire em um local que esteja com uma iluminação por igual, né? Que deve ficar muito mais bonita a sua foto. Porém, você pode tentar fazer algo mais artístico também. Lógico que vai ficar a critério. Como eu disse aqui, não são regras engessadas, são apenas dicas que a gente pode estar passando a observar para melhoria. Outra dica é usar o ISO, né? Se você tiver a opção do ISO, dá para melhorar um pouco também utilizando, tá? Só cuidado com o ISO, principalmente à noite, porque se você usar muito alto, ele pode fazer vários pontinhos, né? Falhos, vamos dizer assim, não, a nitidez não fica tão boa. Se você pegar o celular, você pode observar que tem uma bolinha que sempre aparece lá no meio. Você move a bolinha e vê o melhor ponto, para que não fique estourado demais ou escuro demais. Então, você consegue regular ali e fica bem mais fácil também. A composição da foto é um ponto fundamental que a gente tem que observar. Composição vai ser uma organização dos elementos que a gente quer na tela. O equilíbrio do assunto que a gente chama da foto, que é aquele objeto principal, ou a pessoa, ou enfim, esse assunto é o que eu tenho a intenção de mostrar na minha foto, que é o que eu tenho a intenção de que fique em destaque. Ele tem que ser bem colocado de uma forma que realmente demonstre ali, que a pessoa que olha essa foto consiga vê-lo com harmonia, com uma tranquilidade, para poder observar os detalhes. Você já deve ter visto que em filmes a gente tem uma direção de fotografia. Por que direção de fotografia em filme? Justamente para que a gente consiga saber se vai ficar melhor, mais de perto, mais de longe, com uma situação acontecendo atrás ou ao lado. Às vezes a gente tem uma cena assim tão apaixonante, onde o casal está bem próximo, tão próximo que o corte chega a ser pelo meio da testa e no queixo, para que a gente observe os olhos, para que aquilo salte, aquela emoção chegue até a gente. Assim como, às vezes, uma cena aberta, para você ver o que está acontecendo, tudo em volta, para você estar se sentindo ali. Então, isso tudo faz parte de compor uma cena. Para mudar uma fotografia, quando você vai tirar, a dica para a gente achar também um pouco disso é rearranjar coisas, é mudar um pouquinho o ângulo, ir aos poucos se movendo também, e dessa forma mudando um pouco o olhar, de repente tirando mais de perto, depois mais de longe, e aí percebendo qual que vai ficar melhor naquela situação. Nesse caso, a gente vai lembrar então do enquadramento. Como é que eu vou enquadrar, né?
A gente tem aquela questão do enquadrar a foto, observar, colocar sempre no meio. Então, eu sempre vou enquadrar para colocar a pessoa no meio. Não, não necessariamente, né? A gente vai ter opções diferentes e a gente vai ter formas diferentes de enquadramento, e isso está dentro dessa conversa toda de composição. Então, a gente tem, por exemplo, o que a gente chama de plano americano. O plano americano, ele é feito um corte mais ou menos na altura da coxa. Ele vai pegar a altura da pessoa até mais ou menos a coxa. Lembrando aqueles filmes antigos de Velho Oeste que tinha que aparecer, né, a arma pendurada do lado. É bem utilizado e fica muito bonito nas fotos. A gente tem também o plano médio. Ele pega um pouco menos do que o plano americano, pensando aí numa foto de uma pessoa, ele vai pegar mais ou menos da cintura e vai também considerar mãos, braços, de forma que ele dê uma ênfase nesse corpo em si. Já o primeiro plano, ele vai pegar ali, vamos dizer assim, do ombro e a cabeça, dando uma ênfase, né, nesse rosto ali e tal, para que a gente tenha o rosto humano em destaque nessa foto. E a gente tem o plano detalhe, que são aqueles itens que podem ser, por exemplo, mãos, pés, os olhos, né, de forma que o corte ele mostre realmente detalhes. Podem ser vários outros assuntos da foto, não só um corpo humano, mas para a gente entender fica melhor detalhando dessa forma. A gente pode também olhar a questão do corpo, não cortar articulações, né? Então, esse é um dos detalhes importantes, né? Se você corta por aqui, né, no pulso, fica parecendo às vezes que a pessoa não tem mão. Se você cortar aqui, fica parecendo talvez que não tem braço. Às vezes vai tirar uma foto, a foto tira de forma que a pessoa esconde completamente um braço e fica parecendo que ela não tem. Então, a sua foto pode até ficar bonita, mas ela vai ficar com um detalhe de falta alguma coisa aqui, né? Pernas também, cortar os pés. Lembra aquelas fotos antigas? Talvez você já tenha visto ou tenha na família fotos que eram tiradas, né, com o filme, e aí tirava-se a foto, não se via, né? E geralmente tirava uma só, não dava para ficar vendo. Quando revelava, estava lá cortado os pés de todo mundo ou cortado metade da cabeça, porque na hora de bater a foto cortou e a pessoa, né, acabou não vendo quem tirou a foto ou tremeu na hora de tirar, enfim. Então não fica bacana, tudo que corta, né? Agora, se você observar fotos que corta partes, não nas articulações, geralmente o nosso cérebro, para a gente olhar a foto, fica mais harmonioso e a gente não reconhece como falta, você reconhece como um corte. Se cortar, né, às vezes talvez aqui ou aqui, você não vai sentir um incômodo tão grande. A mesma coisa as pernas, como o plano americano, por exemplo, que corta no meio da coxa. Então, nesse formato, o cérebro reconhece. Uma coisa interessante também é o umbigo. A marca do umbigo nunca se corta em cima. Ou você corta um pouco antes de chegar do umbigo, ou você corta um pouco depois do umbigo, mas nunca corta exatamente na linha do umbigo, porque fica também disforme. Uma outra coisa que acontece também é as fotos em primeiro plano, onde você tem o rosto muito próximo. Às vezes, o corte, como eu falei nos filmes que a gente vê também, né, corta próximo aqui a linha do queixo, até às vezes no meio da testa, né, de forma que fique em destaque, né, aqui. Às vezes aqui, às vezes a gente vê cena cortada aqui, ou com uma sombra muito grande, né, que apaga um pouco o outro lado, né, ou mesmo assim, nessa altura aqui, não incomoda tanto, né. Hoje a gente já olha e consegue ver fotos artísticas muito bonitas, né, com esse tipo de corte. O problema é você cortar no meio dos olhos, ou no meio da boca, às vezes pode ficar desconforme. Então, o ideal é que, se você for cortar, seja aparecendo, por exemplo, aqui a boca toda. Se for nos olhos, aparecendo aqui, a partir daqui para cima ou daqui para baixo, de forma que eu consiga ver o olho por completo, né? Mesmo que seja um único. É importante lembrar, gente, que essa dica do corte do rosto, ela só é interessante em fotos de primeiro plano.
que é a foto bem próxima, que está com foco total e destaque no rosto. Se você pegar uma foto que pega o pé inteiro, vem aqui em cima e corta aqui, né? Vai ser a mesma coisa daquelas fotos antigas que a gente estava falando agora há pouco. Vai faltar um pedaço da pessoa. Muitas vezes você quer fazer uma foto bem bacana, às vezes em casa mesmo, coloca um monte de coisa em volta da pessoa ou da criança, ou enfim, e enche de informação. Então, quando você tira aquela foto, quem olha, ela acha dificuldade em ver qual era o assunto da foto. O que era realmente importante naquela foto? Porque tem tanta coisa nela que você não consegue se achar. O ideal é tirar um pouco das coisas e focar, ou pelo menos deixar o assunto em destaque. Esse é o objetivo sempre. Nós temos, então, a regra dos terços. Todo mundo que começa a estudar fotografia precisa entender a regra dos terços, né? Porque ela é muito utilizada, por quê? Porque ela funciona, né? Então, ela consiste em dividir a tela, né, em nove quadros, e esses quadros, eles vão dar pra gente as margens de onde a gente colocar o assunto, onde vai ficar melhor enquadrado. Nós vamos enquadrar o assunto dentro desses quadros, de forma que a gente leve o olhar do espectador ou da pessoa que está vendo a minha foto direto para onde eu quero. O que vai dar mais destaque é os pontos de encontro ou de intersecção entre os quadros, como a gente pode ver. Se você imaginar uma foto de paisagem, uma foto de praia, você pegando a linha do horizonte, né? Você enquadra ela e você pode colocar na linha inferior para ficar menos mar e mais céu, principalmente se você tiver um pôr do sol ou um nascer do sol, como você pode jogar o horizonte na linha superior, de forma que a gente tenha menos céu e mais mar. Então fica mais harmônica essa fotografia. Podemos usar também a regra pensando em metades, colocando uma linha bem no meio, dependendo do assunto onde você quer que ele esteja. Temos também as linhas guias. Linhas guias podem ser horizontais, verticais, diagonais, elas se apresentam de várias formas. O nosso olhar vai seguir as linhas que estejam na foto, sejam elas horizontais, sejam elas verticais. O olhar sempre vai seguir essas linhas. Então, elas podem ir, né, uma estrada, por exemplo, que vai ao longe, o seu olhar vai seguir por essa linha também. Assim como cenários urbanos ou natureza, enfim. Se você for tirar uma foto, por exemplo, de um prédio muito alto e você tira na horizontal, talvez não fique tão harmônico quanto você tirar na vertical, já que essa linha vai ser vertical. Então, o ideal é que a gente obedeça essa linha para que o olhar siga. Outra coisa, se você for tirar uma foto de um arco, por exemplo, você tem que se certificar de que você vai conseguir pegar o arco por inteiro, né? E bem enquadrado, ao centro de preferência, para que a gente possa ver, né, conferir o arco por inteiro. Podemos também fazer fotos com molduras. Como assim molduras? Talvez alguém numa janela, né? Ou em um espaço, ou em um vão por onde você enxerga a pessoa do outro lado. Então, essas fotos, elas ficam como que emolduradas. É bem interessante também a forma com que ela se apresenta, para que o nosso olhar siga essa moldura, como se estivesse olhando lá dentro realmente, né, para o nosso assunto. Mas e aí, eu tenho que escolher uma regra dessa? Cada vez que eu for tirar, vou ter que ficar, né, calculando qual que vai ser a melhor regra? Não, você pode não seguir nenhuma regra e ter foto bonita, mas as regras, elas vêm justamente para ajudar. Então, observe, né, e vá treinando o olhar, porque foto, na verdade, ela depende muito mais da criatividade, do olhar, da percepção, da sensibilidade de quem está, né, atrás dessa câmera. E aí a gente também pode observar o que está atrás, porque às vezes a gente, quando pega a máquina, você está tão intertido com o assunto que você pode não ver o fundo. Então, se você está tirando a foto numa rua ou em um centro comercial, enfim, você pode ter uma foto maravilhosa, mas vai aparecer uma bendita de uma lixeira atrás, ou um saco de lixo, ou alguma coisa que não está bonita, que não condiz com aquela foto ou com aquele momento.
Então, se você conseguir perceber isso antes, fica bem melhor a sua foto. Um item também que ajuda bastante é a sombra. Eu falei da luz, da iluminação, e acabei não dizendo para você que a sombra pode ser uma boa opção, né? Quantas fotos a gente vê de perfil, ou que a sombra é bem aplicada, principalmente algumas vezes em fotos preto e branco também, né? Então a sombra, se bem colocada de uma forma um pouco mais artística, ela vai ficar muito bonita. Ela é uma ótima dica. E a gente ainda pode usar os reflexos, né? Colocar um espelho ou até uma poça d'água, né? Se você estiver perto de um rio. São formas que você pode usar o reflexo a seu favor, que também pode render belas fotos. Depois que você fez essas fotos super legais, super bacanas, você dá uma conferidinha nelas, vai lá, faz aqueles ajustezinhos, porque sempre tem uma forma de você fazer um ajustezinho, às vezes, numa coisa que você não achou tão legal. E principalmente no celular é muito fácil hoje fazer esse tipo de ajuste. Você já põe um filtro, põe alguma coisa bacana e solta ela para o mundo, como eu disse no início. Terminamos aqui a nossa aula. Espero que você se inspire com essas dicas para estar fazendo muito mais fotos com melhor qualidade, né? E com um aspecto diferente, bacana e trazendo uma coisa nova para o cotidiano. Boas fotos!